turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando os vídeos direitinho, certo? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. Show? E toda vez que chamar a sua atenção aquele gráfico, aquela tabela, aquela questão, nós vamos ter muitas questões aqui no nosso vídeo, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, os polímeros. Então já explicamos, né, a definição de polímeros, os diversos tipos de polímeros, os polímeros de adição, condensação, os copolímeros. Tudo bem, turminha? E na nossa aula nós vamos revisar toda a ideia de polímeros através da resolução de exercícios. Então vamos ter alguns exercícios, nós vamos estar comentando, vamos estar resolvendo essas questões, esses exercícios, de forma que esse tópico, esse conteúdo dos polímeros, né, os polímeros sintéticos, isso fique bem fixado na sua mente, ok? Rapidamente, um breve resumo. Então, polímeros do grego poli, muitos, meros, partes, ou seja, muitas partes, são compostos de moléculas muito grandes, formadas pela união de um grande número de moléculas pequenas. Polímeros são compostos grandes, gerado a partir da união de pedaços menores, são os monômeros. A reação de formação dos polímeros chamamos de polimerização, ok? Eu trago aqui um exemplo para vocês, ó. De forma bem simples. Uma bolinha dessa seria o monômero, né? A menor porção, show? E aí quando nós temos assim a união de várias dessas bolinhas, ok? Nós vamos ter a formação do polímero. Claro que na química não é assim tão simples. Esse monômero é uma molécula, é uma substância. Só que algumas substâncias vão apresentar uma capacidade de encadeamento, ou seja, formar uma sequência elevada de combinações, certo? Gerando dessa forma o polímero. Show de bola? Falando desses diversos tipos, ó, nós temos os polímeros naturais, os polímeros sintéticos. Os naturais são aqueles que já encontramos na natureza, né? É lógico. Nós temos aqui látex, que é a borracha natural, o amido, a celulose. São exemplos de polímeros naturais, né? A união de várias substâncias que são encontradas na natureza. E nós temos os polímeros sintéticos. E aí nós temos vídeos para cada um desses tipos de polímeros. Nós temos os plásticos, os elastômeros e as fibras, certo? Quando falamos de plásticos, nós temos os plásticos do tipo termoplásticos, que podem ser moldados, ou seja, você tem aquele plástico, você pode aquecer, certo? Moldar novamente, resfriar, e você vai ter aquela mesma embalagem, aquele mesmo objeto. Polipropileno, polietileno, o PVC, são exemplos de termoplásticos. E nós temos também, com relação aos plásticos, os termorrígidos. São aqueles que vão se decompor em altas temperaturas, ou seja, no aquecimento. Espumas, o EVA, adesivos, os diversos tipos de colas, eles não podem ser obtidos novamente, né? Não podem ser reciclados, porque eles vão perder muito de suas propriedades após a utilização da temperatura. Os elastômeros, eles vão apresentar uma certa elasticidade. Aí vou ter a borracha sintética, o neopreno, que é aquela roupa que você faz mergulho, ela é feita de neopreno. O silicone, são exemplos de elastômeros. E as fibras, né? São as fibras sintéticas. Podemos falar assim também. O poliéster, a poliamida, o acrílico, são exemplos de fibras. Então, quando a gente fala de polímeros, estamos falando dessa grande classe
e ela é bem ampla, né? E nós vamos ter vários tipos, né, de polímeros, principalmente os polímeros sintéticos. E nós vamos trabalhar esses polímeros agora através da resolução de questões. Como que isso pode aparecer? Como que esse tópico pode aparecer para vocês aí na provinha, na prova da sua escola, na prova do Enem, na prova da UEMA, por exemplo, né? Então, polímeros são compostos químicos de moléculas muito grandes, formadas pela reação de moléculas pequenas chamadas de monômeros, né? É a definição de polímeros. Atualmente, vivemos cercados por polímeros sintéticos, na forma de plásticos, fibras sintéticas, borrachas sintéticas, etc. Comentamos, né, esse tópico no slide anterior. Entre os polímeros abaixo, assinala aquele que pode ser extraído de vegetais. E aí, turminha, ele está falando aqui de polímeros, né? Qual é o polímero natural, certo? Então, se você ficou atento ao slide anterior, que é esse slide aqui, ó, nós estamos falando da classificação dos polímeros, né? Os diversos tipos de polímeros, tanto os polímeros naturais quanto os polímeros artificiais ou sintéticos. Então, aquele que pode ser extraído de vegetais é justamente a celulose, certo? Então, a gente tem que gravar polímeros naturais, o látex, que é a borracha natural, o amido e a celulose. Se nós não temos nenhum desses três, turma, se trata de um polímero sintético, né? Fabricado, produzido pelo homem. Show? Pegaram, turminha? Simples, né? Na tabela, nós temos aqui uma tabela. Show? Se você quiser agora, ó, printar a tela, é agora. Ó, na tabela são apresentadas algumas características de 4 polímeros. Então, nós temos aqui, ó, o uso de 4 tipos de polímeros. Show? Então, quais são esses polímeros? O polipropileno, poliestireno e polietileno são. Então, desses 4, ele quer saber, desses 4, quem vai ser? O polipropileno, o poliestireno e o polietileno. Tudo bem? Bom, turminha, você já percebeu que nós destacamos uma alternativa. Justamente, essa que está destacada é a alternativa correta, tá? Então, eu vou ter, ó, como propileno, a substância classificada como Y, é o polímero Y. O polipropileno é o que? São fibras, nós vamos utilizar ele como fibras, a fabricação de cordas e de assentos de cadeiras, certo? O poliestireno é justamente a substância Z, tá? A substância Z, que é utilizada em embalagens descartáveis, né? Embalagens descartáveis de alimentos, fabricação de pratos, matéria-prima para a fabricação do isopor. Então, eu estou falando do poliestireno. E o polietileno vai ser a substância X, certo? Que é a primeirinha. Vai ser usada como isolante elétrico, também na fabricação de copos. Então, aqueles copos descartáveis. Ele é o polietileno, sacos plásticos, embalagens de garrafas. Turminha, polietileno, etileno, né? Eu tenho o eteno, por isso aqui, ó, o eteno, ó, somente 2 carbonos. O polipropileno, certo? Vem do propileno, tá? O propileno, prop, nós vamos ter, ó, 3 carbonos. Então, se a gente analisar o nome do polímero, a gente consegue ter uma noção, né, da sua estrutura. Então, aqui a gente resolveu através justamente desse ponto, né, desse ponto de vista. Ó, propileno, propil, prop, 3 carbonos, etileno, et, 2 carbonos. E aí a gente consegue encontrar a determinada substância. Por que não apareceu o W, né? Porque o W, se você olhar a sua estrutura, eu vou ter o átomo de cloro, certo? Então, nenhum dos elementos citados, nós temos a presença do átomo de cloro. Então, por isso, a gente matou logo. Ó, a substância W, ela não aparece, né, na nossa questão. Show de bola, turminha? Vamos lá.
Atualmente, tem se discutido muito, né, as alterações que estão ocorrendo pelo mundo. Dentre elas, alterações climáticas, problemas do lixo doméstico e também do lixo eletrônico. Muitas propostas estão sendo discutidas para reverter essa tal situação. Entre eles, podemos destacar a aplicação do polietileno verde em substituição ao polietileno obtido do petróleo. Sim, a fonte, a matéria-prima para esses polímeros sintéticos, especialmente para os plásticos, a matéria-prima é o petróleo, certo? E aí a decomposição é uma decomposição muito demorada, certo? E vai ficar por muito tempo, né, na natureza e vai gerando esses problemas como a questão está tratando. O plástico verde, ele é fabricado a partir do etanol, né? Essa reação da fabricação vai ser mostrada no próximo slide. Então, a partir do etanol, da cana-de-açúcar, e é 100% de matéria-prima renovável, né? Podemos reutilizar e pode ser degradada pela natureza. O emprego do polímero verde é uma alternativa para o uso do produto em embalagens. Aí nós temos aqui, turminha, certo? Nós temos aqui justamente essa reação. Nós temos aqui o etanol, tudo bem? E aí, através de reações utilizando catalisadores, nós vamos chegar ao etileno ou eteno propriamente dito, e através da reação de polimerização, o polietileno. Então, esse polietileno, né, é chamado de plástico verde. Por quê? Porque ele foi obtido a partir de uma substância renovável, né, biodegradável, que no caso é o etanol. Turminha, com relação à reação acima, é correto afirmar que... E aí nós destacamos a alternativa letra E. As reações que ocorrem são de desidratação. De 1 para 2, se você observar as fórmulas, nós vamos ter a perda do grupo OH, tudo bem? E de um hidrogênio, CH3 vai passar a ser CH2. HOH, se juntarmos, dá água, H2O. Por isso, reação de desidratação. E polimerização, porque eu vou ter o etileno ou eteno, e aí eu vou ter a junção de várias moléculas desse etileno, gerando polietileno. Eu consigo identificar isso, turminha, porque bem aqui tem esse N. Esse N quer dizer que esse grupo CH2 está se repetindo várias vezes. Então, se repete várias vezes, é uma polimerização. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a letra E. Show de bola? Então, vamos lá, mais uma. Os polímeros são macromoléculas sintéticas ou naturais, formados por unidades estruturais menores, denominadas de monômeros. Ok? Aqui as questões são um pouquinho longas e normalmente elas vão remitir a esse conceito de polímeros. O processo de polimerização pode ocorrer por adição ou condensação, sendo que os polímeros de adição são formados a partir de um mesmo monômero, que possui uma ou mais insaturações em sua estrutura. Os polímeros diênicos, diênicos, porque vão lembrar dos alcadienos, duas ligações duplas, show? Uma dica aí. Como poliisopreno, sofrem preferencialmente uma reação de polimerização de adição 1,4. Assim, analisando as fórmulas estruturais dadas, o monômero alcadiênico que sofre reação de polimerização por adição 1,4 olha só, turminha, nós vamos ter aqui, ele fala de reação de adição. Então, para ter uma reação de adição, eu preciso ter ligações duplas, tudo bem? E nesse caso, o poliisopreno, ele sofre uma reação de adição 1,4, tudo bem? Observando aqui o item A,
Show? Eu só tenho uma ligação dupla, então eu não posso sofrer duas adições. A letra B, eu tenho uma ligação dupla e uma ligação tripla, então está fora de questão, ok? Na letra C, se a gente for analisar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, pode ser uma possibilidade. Na letra D, eu só tenho disponível uma ligação dupla. Na letra E, olha só, 1, 2, 3, 4. Também nós temos duas ligações duplas, 4 carbonos. Só que, para nós termos a adição 1, 4, o que acontece? Eu vou ter, por que a adição 4? Porque vai entrar no carbono 1 e carbono 4. Na verdade, a segunda ligação dupla, né, ela vai sofrer uma ressonância, uma deslocalização, abrindo vaga na posição 4, sempre na extremidade. Se a gente analisar a letra C, essa ressonância vai abrir vaga nas posições 1, 2, 3, 4, 5, porque vai ser sempre nas extremidades. 1, 5. Então, seria a adição 1, 5. Se olhar na letra E, vai abrir o ponto de ligação vai ser na extremidade da cadeia. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter a adição no carbono 1 e no carbono 4. Então, a molécula possível é essa destacada aqui na letra E, certo? Seria o metilbuta 1,3-dieno, que a gente conhece popularmente, né, ou comercialmente, como isopreno. Por isso, poliisopreno. Tudo bem? Então, adição 4, eu preciso de duas ligações duplas. Só que o que acontece? A segunda ligação, ela vai abrir espaço no carbono da extremidade da cadeia. Então, a alternativa correta, a letra E. Pegaram? Vamos para mais uma questão. Segundo pesquisas, em 2009, o Brasil consumiu mais de 500 mil toneladas de resinas PET, certo? Na fabricação de embalagens. Desse total, 50% foram reciclados. A rota simplificada da produção industrial de garrafas do tipo PET está representada a seguir. Olha aqui, Então, essa aqui seria a rota para podermos chegar, né, para a gente poder chegar à garrafa PET, certo? Podemos ter, uma fonte partindo de combustíveis fósseis, como o petróleo, certo? Aí vou ter petróleo, nafta, o parastileno, aí vou chegar ao ácido tereftálico, que vai se combinar com o etileno glicol. Eu posso também chegar a partir da cana-de-açúcar, certo? Aí vou para o etanol, o etano, o eteno, o óxido de eteno, até chegar no etileno glicol. E também, novamente, a partir de combustíveis fósseis, utilizando uma nova rota, em vez do parastileno, o eteno. Tudo bem? Até chegar na garrafa PET. Considerando o esquema de produção e o uso de garrafas PET, identifique as afirmativas corretas. Então, olha só, então vamos destacar logo as falsas, certo? Vamos destacar as falsas. A garrafa PET é biodegradável? Não, não é biodegradável, certo? Com base nisso, a reciclagem de garrafas PET é uma forma de diminuir o uso? Correto. A utilização do etanol proveniente da cana-de-açúcar minimiza o risco, o uso dos derivados de petróleo? Minimiza. Correto. A reutilização das embalagens PET é uma forma de amenizar? Com certeza. Tá? A reutilização, certo? Vai fazer com que a gente utilize menos daquela matéria-prima, que no caso é o petróleo. O aumento do consumo de refrigerantes em garrafas PET, né, leva a uma maior demanda. Lógico. Quanto mais consumirmos refrigerante, então mais embalagem será necessário. Então, também é correto. Tudo bem, turminha? Então, na verdade, a gente precisa de um uso consciente desse material. Show? Um pouquinho sobre os polímeros. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, turminha. Vou ficando por aqui, Forte abraço. Valeu!